Olá, família Selectos, tudo bem? Professor Fernando, Geografia. O nosso encontro hoje com o 8º ano, vamos dar continuidade, à parte da Geografia Física agora, porque nós estamos nos continentes americano e africano, e eu quero chamar a atenção hoje um pouco para as paisagens naturais. Hoje nós vamos fazer uma viagem aqui exatamente de que maneira? Clima e vegetação, tanto do continente americano quanto do continente africano. Vamos fazer aqui uma viagem para a gente entender. Então vamos começar exatamente com o continente americano. Costumamos dizer que clima e vegetação andam juntos. Tem uma relação direta, tem uma correlação direta, tá certo? Então quando você vai estudar uma determinada região e dizer que aquela região é clima X, é porque ali existe um padrão de comportamento. Às vezes as pessoas confundem clima com tempo. É muito comum isso, a confusão entre clima e tempo. Mas você, alunos selectos, não confunde. Por quê? Porque você sabe que tempo é o estado físico da atmosfera no momento da observação. Ao passo que clima não. Clima é a sucessão habitual do tempo. Ou seja, as características físicas, o comportamento atmosférico, ele começa a se repetir e formar um ciclo. Repetindo e formando um ciclo, então você tem um clima. Já o tempo não, o tempo meteorológico é naquele momento da observação. É como uma fotografia. Você já observou a fotografia? A fotografia é o momento. Se você estava sorrindo, foi fotografado sorrindo. Se você estava chorando, foi fotografado chorando. Agora imagine, registrou. Agora pegue uma câmera e filme. Olha o filme. Vai pegar todo o contexto. Então o tempo e o clima funcionam nessa analogia dessa forma. Então vamos falar de domínio. Domínio é aquilo que domina, não é? Então no continente americano nós temos, olha, devido à sua extensão, mais de 15 mil quilômetros de norte a sul, o continente americano, ele tem o domínio polar, porque próximo ao o circo polar, os domínios temperados, o domínio temperado, o temperado, aí você vai ter dois, você vai ter o temperado norte e o temperado sul. Como é que vai funcionar isso? É a zona temperada. Zona temperada norte, você lembra? Está entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Zona temperada sul está entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. Aí você tem as zonas temperadas. E você tem as zonas, tropicais e subtropicais. As zonas tropicais, elas estão entre os trópicos. Subtropical, sub quer dizer abaixo, lembram? Subterrâneo, sub quer dizer abaixo do tropical. Então você vai ter um padrão e logo após você vai ter podemos assim dizer, um subpadrão. Então esses aqui são os domínios, exatamente. Vamos pegar então o primeiro domínio aqui, o domínio polar. Como o próprio nome já diz, as características desse clima aqui é o quê? Temperaturas negativas no decorrer do ano. Olha a proximidade do polo. Ocorrência de neve, olha a proximidade do polo. Ausência de luminosidade solar, porque está sempre nublado, Sempre nublado. Professor Fernando, onde é que ocorre isso? Nas altas latitudes. Vocês lembram de latitude? Latitude é a distância em graus que vai de um ponto qualquer da superfície da Terra em direção à linha do Equador. Então, à medida que eu me aproximo do Equador, me aproximo do zero, eu estou nas baixas latitudes. À medida que eu me distancio da linha do Equador, quer que seja para o norte, quer que seja para o sul, eu estou nas chamadas altas latitudes. Então, o que vai acontecer? Alta latitude está na razão inversa, baixa temperatura. Por isso que à medida que você sobe, a temperatura cai. Não é isso? Vegetação. Bom, se eu tenho aqui, temperaturas negativas, ocorrência de neve, baixa luminosidade solar, eu vou encontrar as coníferas e a tundra. Então, esses dois tipos de vegetação são característicos exatamente dos domínios polares. Domínios temperados. Vamos ver aqui exatamente. Localização entre os trópicos. Olha, lembra que eu falei? Entre os trópicos. Entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, você vai encontrar aqui o que a gente chama de quê? Latitude média. Latitude baixa na linha do Equador, da linha do Equador até aproximadamente o círculo, da linha do Equador até o trópico, do trópico para o círculo. Então eu tenho as latitudes médias. O que acontece então aqui? Eu tenho uma variação acentuada na paisagem
e exatamente na estação do ano. Por quê? Porque o temperado ele é bem interessante. Qual é a característica dele? Ele tem as 4 estações do ano bem definidas. Você sabe quando é primavera, verão, outono e inverno. Então, exatamente. Ele tem uma amplitude térmica anual. Uma amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Como é que isso acontece? Rapidamente, abram os olhos para ouvir. Olha como é interessante. Amanhece o dia, a temperatura está mais baixa. Então eu registrei lá, 6 horas da manhã, eu registrei lá 18 graus. Meio-dia eu registro 30. O que é que eu faço? 30 menos 18, a diferença vai para 12, eu tenho ali a diferença de temperatura. Essa diferença aqui, olha, o que acontece? A gente chama de amplitude, olha, amplitude. Ela aumenta, depois ela diminui. À medida que a atmosfera aquece, a temperatura aumenta. À medida em que a atmosfera não aquece, a temperatura diminui. O que acontece então nesses domínios? Essas regiões, o que acontece com ela? Você tem exatamente as regiões mais distantes da costa, a região mais próxima da costa. Não é isso? Então, essa variação de temperatura vai depender de um fator chamado o quê? Continentalidade. Né? Continente. Então, o que aqui a gente pode observar exatamente nessa região? Aqui a gente vai ver as pradarias e as matas de araucária. Né? Aquelas plantinhas que é símbolo lá no Paraná, lembram? As araucárias. Domínios tropicais. Esse aqui é bem interessante porque está entre os trópicos. Característica dele o quê? Calor, muito calor. Em geral o quê? Úmidos. E tem períodos de falta de chuvas, né? Período de estiagem. Aí aqui o que a gente vai ver? Aí vão se desenvolver as florestas, né? A savana, por exemplo, é um exemplo disso. Savana na África, cerrado no Brasil, né? Savana lá na África, cerrado no Brasil. E a outra característica é que esse tipo de domínio, ele tem uma rica biodiversidade. Mas, Fernando, o que é biodiversidade? Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em uma determinada região, em uma determinada época. Então, eu tenho aqui a biodiversidade. Então, nesse domínio, nós temos essa riqueza. Característica do tropical, clima equatorial, próximo à linha do Equador. A linha do Equador é a chamada zona tórrida da Terra, ou a zona mais quente. Por quê, professor? Muito simples, porque os raios solares incidem diretamente na linha do Equador, ao passo que nos trópicos, nos polos, eles incidem o quê? Inclinados. Quanto maior a inclinação, menor a incidência de raio solar, menor a fonte de calor. Por isso que você vai encontrar gelo. Ao passo que na linha do Equador, como ele incide mais diretamente, as temperaturas são mais elevadas. E, olha, a amplitude térmica anual, olha aqui, é pequena, ou seja, já amanhece o dia, por exemplo, com 28, quando chega meio-dia está 30. Então, você viu a diferença da amplitude térmica, a variação de temperatura? E, por outro lado, temos aqui um grande volume de chuvas. Raciocina comigo. Por que, professor, um grande volume de chuva? Para ter chuva, você precisa de vento, você precisa de calor para ter evaporação. Então, quanto mais umidade, mais calor, mais evaporação, mais nuvem, mais chuvas. As savanas são típicas, olha, eu acabei de falar para vocês aqui, olha, as savanas são típicas dessas formações. Por quê? São formações arbustivas, não são árvores, são arbustos. Lembra aquela diferença de árvore e o arbusto? O caule, a árvore, o caule, a copa das folhas. O arbusto, não, ele já nasce, galhos retorcidos, casca grossa e já aparece ali os brotos de folha. Literalmente, esses domínios são conhecidos no Brasil, né? Aqui nós conhecemos no Brasil. Eu falei para vocês a savana e a caatinga. Exatamente de clima quente. Bom, mas aí apareceu agora o domínio árido. Árido, semiárido. Aridez é escassez de umidade, escassez de chuva. Então, ao longo dos trópicos, o que é que a gente observa? Nós vamos ter desertos. Aqui nas Américas nós temos desertos, porque quando se fala em deserto, a primeira coisa que vem em mente, deserto do Saara, o maior deserto do mundo, né? 9 milhões de quilômetros quadrados. Mas calma, não é só o Saara, não.
Aqui nós temos deserto, na Austrália tem desertos, aqui na América nós temos. Então o que acontece? Qual é a característica aqui desse clima? Pouca pluviosidade, pouca chuva, e a vegetação aqui é bem interessante porque ela é uma vegetação de ambiente seco, então é uma vegetação espinhosa. Aí vocês vão observar, por exemplo, que essa característica aqui é uma adaptação da natureza. Professor, o que são espinhos? Espinhos são folhas modificadas. Então o vegetal, para não perder umidade, ele deixa cair as folhas. Porque quanto mais folhas, ele precisa de mais água. E o que ele faz? Aí ele vai e transforma em espinho. Ali diminui o que? A evaporação. Aí nós vamos encontrar exatamente aqui desertos. Olha aqui, ó. Olha a Argentina aqui, ó. Olha o extremo aqui, ó, o extremo sul. A Patagônia. O Chile, né? O deserto mais quente do mundo. Olha, o deserto do Atacama, né? O deserto mais quente. Tem o deserto também do Monte na Argentina, não é isso? Então, literalmente, aqui vale a pena chamar a atenção, inclusive, para o Atacama, porque o Atacama é o deserto quente exatamente por a influência exatamente da Cordilheira dos Andes, né? Ali a umidade que vem do oceano, ela reflete exatamente naquela cadeia montanhosa e retorna, não passa para o outro lado, não é, da cadeia montanhosa, não é isso? Ali, né, a Cordilheira dos Andes. Continente africano, olha como é interessante. Lá nós vamos encontrar o domínio, olha lá, mediterrâneo, lembra alguma coisa para vocês? Domínio desértico, lembra alguma coisa? Domínio, ó, semiárido e domínio, ó, domínio exatamente aqui, ó, tropical. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui com calma. Domínio mediterrâneo, duas estações bem definidas. Na África, né? Aquela região ali próxima ao mar Mediterrâneo, né? Verões secos e invernos chuvosos. Vocês observaram que é o contrário do nosso aqui? Já observaram? Lembra aquela brincadeira que eu falo com vocês, no tropical semiúmido da região centro-oeste, onde nós estamos? Quem é que lembra? Inverno seco, verão com chuva. Inverno seco. Aqui é o contrário. Olha só, aqui o inverno, ó, o inverno é quente, aqui o verão é quente e seco e o inverno aqui é chuvoso. É o contrário da gente aqui, né? A vegetação é formada por árvores espaçadas. O que quer dizer isso? O espaço entre uma espécie e outra. Olha o cerradão, olha o cerrado. Né? Permitindo o desenvolvimento de outras espécies ali ao seu redor. Ela não fecha, não isola a área, então ela permite essas outras espécies que crescem entre esses espaçamentos, aqui no Mediterrâneo, recebem um nome até engraçado, maquis e garrigues. É interessante, né? Cada região tem sua característica, né? Então, esse domínio aqui, qual é a característica dele? Duas estações bem definidas. Você tem aqui, ó, verão quente, inverno com chuva. Domínio desértico. Aqui a gente vai encontrar, então, as linhas formadas ao Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, ok? Então, aqui você tem as áreas desérticas da África. A amplitude térmica é grande. Lembra a amplitude térmica? A diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Biodiversidade adaptada exatamente para essa região aqui, ó. Biodiversidade, a quantidade de espécies, né? E contribui extremamente para essa região, exatamente, né? Aqui, o exemplo que nós temos é o deserto do Saara, o maior deserto do mundo, E temos também o deserto da Namíbia, lá no continente africano. Temos também no continente africano o deserto do Kalahari. Então essas áreas desérticas, elas têm o quê? Pouca precipitação, né? Temperaturas durante o dia elevadas e durante a noite acontece um fenômeno engraçado, a temperatura cai, né? Ou seja, a irradiação solar que reflete exatamente na areia do deserto, aquela areia ali é o quartzito, a sua cor é branca, então a capacidade de reflexão sua é muito grande, ela devolve para a atmosfera o calor, né? Devolve para a atmosfera, então por isso que à noite os desertos são extremamente frios. Ok? Nós vamos passar para você depois as atividades, tá? Não deixem de nos encontrarmos novamente, porque no nosso próximo encontro a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Um grande abraço para vocês.